nós iremos prosseguir os nossos trabalhos, retomando o conteúdo, nunca vendo o conteúdo da mesma forma, certo? Porque uma aula não se repete. Vocês vão reparar que as anotações que estiverem aí no caderno de vocês, porventura venham a ter uma informação adicional, uma informação a mais, que talvez sejam importantes, até porque nós tivemos uma mudança de banca, né, durante o período em que nós tivemos nossas últimas aulas, e essa mudança de banca implica uma mudança de aula, inclusive, né, porque a mudança de banca, ela nos dá uma forma de visualizar o conteúdo diferente do que a gente já viu no passado, certo? Mandar um abraço aí para Luísa, lá de Dubai. Vocês conhecem Dubai? Ubaitaba? Dubai, Luiz de Dubaitaba. O pessoal chama lá de Ubaitaba, de Dubai, e Aurelino Leal, que é colado de Coreia, né? Quem eu conheço, a galera lá, um abraço pessoal de Ubaitaba. Um abraço também para o pessoal de Quaraci, que está nos acompanhando, principalmente Tiago, né? Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Nossa matéria, acho que vocês já viram aí, ela está denominada de Direito Penal 2. Mas aqui nós temos uma confluência de dois conteúdos: igualdade racial e de gênero e penal. Por quê? Porque há aqui dentro do nosso conteúdo a existência de leis que aplicam-se sobretudo em matéria penal. Beleza? Então, vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho a respeito de internacionalização dos direitos humanos. Para falar sobre isso, é preciso que a gente passe pela Segunda Guerra, é preciso que a gente fale um pouquinho da criação da ONU, e é preciso que a gente fale do nosso valor base, eu gosto muito de nossa matéria porque a gente tem como linkar o nosso conteúdo com história. O professor Zumaeta certamente vai falar algo para vocês a respeito de Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial ela foi um evento muito importante para a gente. Vejam só, no passado, aí nos idos de 1900, os países não estavam muito preocupados em se integrar. Na verdade, havia uma busca excessiva por território, por mercado consumidor. Para quê? Para que os países se industrializassem e vendessem cada vez mais. Por isso a origem das colônias. Zumaeta deve falar com vocês aqui a respeito das colônias. As colônias, elas em verdade são centros de distribuição de matéria-prima e recepção de mercadoria manufaturada, né? Mercadoria produzida pelas metrópoles que eram comercializadas para essas colônias. Essa busca por matéria-prima, por mercado consumidor, gerou uma série de conflitos entre as nações. E isso foi o pontapé inicial para a origem da Primeira Guerra Mundial. Depois das atrocidades que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial, os países visualizaram que o mundo não poderia suportar uma guerra, que a guerra não deveria acontecer. Os esforços se reuniram para que as nações criassem um órgão
a época chamada de Liga das Nações. O professor Jackson, em Atualidades, vai falar sobre isso com vocês. E essa Liga das Nações tinha uma finalidade principal: evitar que uma nova guerra acontecesse. Ou seja, eu saio da Primeira Guerra Mundial, lá no início de 1900, e eu tenho como finalidade, através desse organismo internacional, que é a Liga das Nações, evitar que uma nova guerra aconteça. O tempo passa e, infelizmente, nós temos o advento da Segunda Guerra Mundial. Aí eu pergunto a vocês, se a guerra aconteceu, essa instituição que foi criada atingiu o seu objetivo? Se ela não atingiu o seu objetivo, ela não tinha mais por que existir. Razão pela qual, após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada uma outra instituição, que eu posso chamar de Organização Internacional. Essa Organização Internacional, todos vocês conhecem, com a sigla ONU, Organização das Nações Unidas. Com a criação da ONU, nós temos uma quantidade muito grande de países envolvidos não só com a finalidade de evitar uma guerra, porque isso também é uma finalidade da ONU. Fazer com que as nações possam existir de maneira harmônica. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer vender mais, produzir mais. Mas isso precisa ocorrer de maneira pacífica. Pronto. Mas a ONU, depois das atrocidades que ocorreram da Segunda Guerra Mundial, e aí eu posso citar, por exemplo, o nazismo ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, o pensamento de que poderia existir uma raça superior, fez com que o mundo repensasse o ser humano. Então, se eu preciso repensar o ser humano, eu preciso entender que o ser humano precisa gozar de direitos mínimos. Eu preciso, para existir, ter um núcleo de direitos mínimos. E a isso, a essa valorização do ser humano e o reconhecimento de que ele precisa de um núcleo de direitos mínimos para existir de forma digna, que nós chamamos de dignidade da pessoa humana. Nas nossas aulas, se eu perguntar para vocês qual é o nosso valor base, o valor base para a construção do ordenamento jurídico, para a construção das leis, vocês vão me responder o quê? Mais uma vez, qual o valor? Mais uma vez, dignidade da pessoa humana. Isso aqui é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver. E aí, com base nisso, na ONU surge uma resolução. Não é um tratado internacional, viu, gente? Uma resolução que vocês também conhecem, chamada de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sob essa sigla, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela elenca uma série de direitos que são necessários para que o ser humano tenha uma existência digna. Bom, o primeiro de todos eles seria o direito à vida. Além do direito à vida, essa declaração fala do direito à liberdade. Fala também do direito à nacionalidade. Fala do direito à liberdade de expressão. Uma série de direitos que estão aqui elencados. Então, eu digo para vocês o seguinte: essa declaração surge aqui na ONU, só que ela não consegue vincular os estados que fazem parte da ONU, porque ela não tem força de lei. Essa declaração não tem força de lei. Mas o que acontece? A ONU não vai fazer algo que não possa ser utilizado no futuro. Ela vai sim ser utilizada e vocês vão perceber isso em todas as aulas que vocês assistirem aqui. Porque os direitos que foram citados aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão em diversos tratados que nós vamos estudar
Basicamente, nós iremos estudar 2 tratados aqui, mas também está na nossa Constituição Federal, também está em várias leis que vocês vão estudar. Então, não se preocupem que esses direitos irão aparecer e vocês verão que eles são verdadeiramente respeitados. Se eu pego a Declaração Universal... Maria. Se eu pego a Declaração Universal dos Direitos Humanos aqui, ela vai ser criada com base em 3 direitos que vocês conhecem muito bem. Aliás, com base em 3 ideais, que são ideais que remontam a uma revolução que vocês conhecem. Qual seria essa revolução? Tem ideais que inclusive fazem parte de uma bandeira. Não, pode ser também, mas eu falo uma que aconteceu na Europa, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que tem ali após o seu acontecimento, uma declaração também chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não é essa daqui, é outra. O que importa para a gente é essa. Por que é essa que importa? Porque pela primeira vez as nações se reúnem para criar um documento dotado de uma característica interessantíssima, chamada de universalidade. É o que nós chamamos de universalidade dos direitos humanos. Por quê? Porque independente de onde você esteja, esses direitos precisam ser reconhecidos. Por isso, universal. Por isso, essa característica, universalidade. Entenderam? Então, se eu falo dos ideais da Revolução Francesa, quais são os 3? Liberdade, isso aqui vai ser a base para toda a construção jurídica da humanidade. Eu preciso garantir que o ser humano tenha no mínimo isso. E quando eu falo liberdade de locomoção, eu falo liberdade de expressão, liberdade de crença, de culto, uma série de liberdades que o ser humano precisa ter. Falo de igualdade para o exercício de direitos, digo igualdade para o trabalho, igualdade para as relações sociais, igualdade entre homens e mulheres, igualdade de raça, igualdade. E além disso, fraternidade. A fraternidade envolve essa relação de mútuo amparo do ser humano, algo que nós entendemos hoje dentro da nossa Constituição, e é por isso que nós podemos chamar a nossa Constituição hoje de uma Constituição cidadã. E nós absorvemos esses ideais, e por isso eles valem para a gente. Você pode observar que no artigo 1º, essa declaração fala sobre isso. Na nossa Constituição, se você abrir o artigo 5º, na cabecinha do artigo, que nós chamamos de caput, vai estar lá escrito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, que terá direito à vida, à liberdade, à segurança e assim por diante. O artigo 5º, que é um dos artigos mais importantes dentro da nossa Constituição Federal. Então, percebam que isso aqui não é só falatório sem força, certo? E nós vamos ver que isso não é. Bacana. Com base nisso aqui, nós vamos estudar hoje o nosso primeiro tratado internacional. Mas eu preciso que vocês enxerguem como é que um tratado internacional se posiciona dentro do direito brasileiro. Mas nós não estamos estudando aqui qualquer tratado internacional. Nossos tratados internacionais são tratados internacionais de... Bora bem alto. Tratados internacionais de... Direitos humanos. Esses tratados são diferentes. Não são qualquer tratado. São tratados internacionais de direitos humanos.
Vocês vão ver por que eles são diferentes. São diferentes. Falando de direito de humanidade, o que envolve reconhecer que eu preciso disso para existir e não para sobreviver, para existir efetivamente e não somente sobreviver. Isso aqui é uma escala de hierarquia de leis. Eu posso fazer assim, posso fazer o inverso. Mas quem é que está no topo das nossas leis? Quem é a lei maior do nosso país? Constituição Federal. Perfeito. Constituição Federal é a lei maior do nosso país. Eu vou fazer um recorte aqui, vou fazer um recorte aqui. Não me importa o que vem para baixo. Vou posicionar aqui as leis que podem ser, no caso, leis ordinárias, leis complementares. A gente só precisa falar dessas duas. E vou agora posicionar os nossos tratados internacionais. Nossos tratados internacionais, eles são superiores às leis. Eles estão num patamar superior às leis, mas estão abaixo da Constituição Federal. Mas eu posso também colocar os nossos tratados aqui. Aí você vai falar, porra, agora você complicou a merda toda aí. Né? Eu agora não sei se ele está acima da lei, abaixo da Constituição, ou se ele está do lado da Constituição. Não se preocupem. Vou colocar ali do lado uma coisa que vocês conhecem também, chamada Emenda Constitucional. Forma de alteração da Constituição. Pronto. O que acontece? Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes, ele esposou uma tese no Supremo Tribunal Federal falando a respeito de tratados de direitos humanos. Ele disse o seguinte, olha, quando os tratados de direitos humanos forem assinados e recepcionados pelo Brasil, eles não podem funcionar como meras leis. Nós estamos falando de direitos humanos, não é qualquer direito. Então, nessa condição de direitos humanos, ele precisa estar acima da lei. Por quê? Porque se ele estiver no mesmo nível da lei, qualquer lei que vier depois do tratado pode revogar o tratado, pode apagar o tratado. Se eu coloco o tratado acima da lei, isso significa dizer que as leis precisam ser produzidas de acordo com o que está no tratado. Por isso, esse status superior à lei. E se ele está acima da lei, eu chamo isso aqui de supra-legal. Isso foi possível a partir deste julgamento proveniente do Supremo Tribunal Federal. Status superior à lei, status supralegal. Certo? Por isso. Mas e por que eu coloquei essa zorra do lado da Constituição Federal? Vejam só. A emenda constitucional 45, ela fez uma alteração no artigo 5º, inserindo nele um parágrafo 3º. E essa alteração disse o seguinte, olha, se o Tratado Internacional for assinado pelo Brasil e for ratificado pelo Congresso, vocês sabiam, aí vou abrir um parênteses aqui, vocês sabiam que um tratado é assinado fora do país pelo representante, ou pode ser pelo presidente, pode ser pelo ministro das Relações Exteriores, por quem vai representando o país, mas que esse tratado, para ter validade no país, ele precisa ser ratificado pelo Congresso? Vocês sabem disso? Bom, estão sabendo agora. Mas o que acontece? O Congresso ele pode votar de diversas formas. Eu tenho maioria simples, eu tenho maioria absoluta, eu tenho maioria qualificada. Normalmente, as leis são aprovadas por maioria simples. Essas leis aqui, que são uma exceção, elas são aprovadas por maioria absoluta. Vocês não precisam saber disso, é só título de conhecimento.
Os tratados internacionais, se eles forem ingressar no Brasil, aprovados pelo Congresso Nacional, na forma dessas leis aqui, eles têm esse status. Mas se eu quiser colocar um tratado internacional para ser a mesma coisa que uma emenda constitucional, aí eu tenho que fazer uma forma de votação igual à da emenda constitucional. Se vocês não sabem, essa forma é assim, ó. Vou fazer um desenho aqui do Congresso. Eu lembro de um negócio no Facebook, quando Bin Laden ainda era vivo, né? E diz assim, Bin Laden aqui também tem 2 torres. É para derrubar o Congresso. Aí o que acontece? Essa casa para cima aqui, qual é? Câmara dos Deputados. É casa aberta porque eu posso aumentar a quantidade de deputados. O Senado é casa para baixo porque eu não posso mudar a quantidade de senadores. Vai ser sempre a mesma, 3 senadores por estado. Aumentei a população, por exemplo, a Bahia ainda não está com total de deputados. O máximo, né? São Paulo tem 70 deputados, que é o máximo. E a Bahia ainda não tem. Mas se aumentar a população da Bahia, aumenta a quantidade de deputados na Bahia. Bom, mas vamos lá. O que importa para mim é saber que se a zorra do Tratado Internacional de Direitos Humanos for entrar aqui como emenda constitucional, a forma de votação é diferente. Eu tenho que votar 2 vezes aqui, ó, e 2 vezes aqui. Passa pela primeira votação. Dilma. Foi nesse esquema aqui. Aí eu tenho 2 votações aqui, para depois ir para cá. Aí aqui mais 2 votações, aí tá beleza. E a maioria não é qualquer maioria. É uma maioria qualificada. Essa maioria é uma maioria de 3/5. Então, 2 votações aqui, 2 aqui com essa maioria. Pronto, aí vira emenda. Certo? Entenderam? Vocês vão consultar isso aqui que eu acabei de falar no artigo 5º da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º. Certo? Maioria qualificada. Para ser emenda constitucional, né? Ter o mesmo status. Mas independente disso, eu vou perguntar de novo, o tratado internacional está no mesmo patamar ou acima da lei? Acima da lei. Pode estar no mesmo patamar que a Constituição Federal? Mas depende de quê? A aprovação, que é a mesma, aqui no caso vai ser a mesma coisa que ratificação, é o nome técnico, com o mesmo quórum de emenda. Pronto. Só precisa saber isso aí. E onde é que essa informação está? No artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal. E acabou. Inclusive, acabei a conversa. Vou até apagar aqui. Acabei a conversa porque agora a gente vai falar do nosso primeiro tratado internacional. Eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá beleza? Tá beleza, pessoal? Se tiver rápido, me avise, viu? É porque a gente vai na veia. Nada de ficar enrolando muito não, porque a gente tem que bater o conteúdo o máximo possível. Inclusive, aconselho aos primeiros navegantes do mar do Gênio Curso aqui, para que comecem a responder questões. Tem aplicativos de questões, procurem aí os mais experientes. Nós temos aplicativos, não o Gênio, né? Mas existem aplicativos de questões na internet, sites de questão. Eu gosto muito do QC, questões de concurso. É legal ele. Filtra, beleza e tal, ele é bacana. Você pode filtrar inclusive por banca, né? Rapaz, Alisson falou que ia trazer minha água e até agora nada. É porque a gente vai falando aqui, ó, a garganta vai secando. Isso é horrível pro professor. Vou ver aqui. Ô Alisson, meu filho, traga água aí, vá. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Apagar isso aqui. Porque a gente vai falar do nosso primeiro tratado. O nosso tratado de hoje chama
Convenção Internacional. Desculpa, você botar internacional. Convenção sobre eliminação de todas as formas de preconceito. Na verdade, não é de preconceito, é de discriminação racial. A primeira coisa que nós precisamos saber aqui é que isto é um tratado internacional de direitos humanos. Primeira informação. Falei que nós trabalharíamos aqui com os tratados internacionais de direitos humanos. Se ele visa combater, no caso, eliminando a discriminação racial, qual o valor que ele trabalha aqui dentre aqueles três que a gente colocou? Liberdade, igualdade ou fraternidade? Então pronto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o valor aqui é igualdade. Não sejam tímidos não, viu? Eu vi gente falando, é a idade. É, igualdade, bem, com a boca bem cheia. Igualdade. Nós estamos aqui, através desse tratado, para promover a igualdade. Eu digo para vocês que todos nós somos iguais, isso é verdade? É verdade? Não, não é. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Mas nós não reconhecemos essa diferença, diferença física, diferença psicológica, diferença econômica, como algo que possa afastar direitos. Então, o que é que eu quero que vocês pensem? Que nós, apesar de diferentes eu digo fisicamente e em toda a nossa universalidade, mesmo sendo diferentes, nós precisamos de igualdade. Mas igualdade para quê? O tratado fala disso aqui, ó. Nós somos diferentes, mas somos iguais. Puta que pariu, agora você fudeu tudo. Nós somos diferentes fisicamente e em vários outros aspectos. Entretanto, nós devemos usufruir da igualdade de direitos e liberdades fundamentais. O valor aqui é igualdade, igualdade de oportunidades, igualdade de direitos e liberdades fundamentais. O tratado fala desse jeitinho aqui, ó. Igualdade para fruição, para gozo de direitos e liberdades fundamentais. Pronto, a igualdade é para isso. E se essa zorra é igualdade, o que seria discriminação? O que é discriminação, gente? Não pensem que discriminar é só desigualar, não, viu? Em primeiro lugar, lhe digo logo, desigualar e discriminar não são a mesma coisa. Discriminar
é exatamente o oposto dessa zorra aqui. Eu reconheço todos como diferentes, mas reconheço a igualdade de exercício de direitos e liberdades fundamentais. Pronto, reconheço a igualdade. Mas se eu discrimino, eu quero restringir o seu direito, eu quero anular o seu direito, eu quero afastar o seu direito. Eu quero lhe afastar da possibilidade de gozar de direitos e liberdades fundamentais. Com um motivo. Qual? Porque a sua cor é diferente. Qual? Porque a sua etnia é diferente. Porque a sua origem nacional é diferente. Porque a sua raça é diferente. Então eu utilizo como motivo a raça, a etnia, a cor ou a origem nacional para dizer: você não vai gozar dos mesmos direitos que eu. Isso é discriminar. Entenderam? Resta dúvida a respeito disso? Não pode ter dúvida sobre isso, não. Discriminar exige motivo para fazer com que você não possa usufruir dos mesmos direitos de outra pessoa. Então, se eu estou falando de uma porra de um tratado internacional que versa sobre discriminação racial, eu só tenho 4 motivos para dizer... Ah, você me ouviu, né? Valeu, chefe. Obrigado. Eu só tenho 4 motivos para dizer que você não vai gozar dos mesmos direitos que eu. Vamos saber quais são esses motivos? Raça. Cor. Etnia. E origem nacional. Vou botar O nacional porque não vai ter espaço aqui. Origem nacional. Ah, o que foi você falou? Alguém acha que está faltando alguma coisa aí? Vamos lá? Religião? Vocês acham que está faltando religião aí? Não está não. Não está não. Coloque uma observação aí. Adorei a pergunta. Muito obrigado. Hã? Também isso aí também não. Então vou acrescentar na observação. Olhem só. Vamos lá? Anotando? O Tratado Internacional estabelece apenas 4 motivos para discriminar. Vírgula. Quais sejam 2 pontos. Para discriminar. Apenas 4 motivos para discriminar. Vírgula. Quais sejam 2 pontos. Esses aqui, anotem aqui. Raça, cor, etnia e origem nacional. Depois dos 2 pontos, bota esses 4 aqui. Tá entendendo beleza aí? Tá alto o som aí atrás? Alto? Eu não tô gritando não, né? Tá beleza? E aí? Aí é a segunda parte da observação. Ele está me perguntando de sexo. E me falaram aqui de religião também. Aí a gente vai colocar, depois do ponto, botaram os 4 aqui, aí botem um ponto de segmento. Origem nacional. Depois de colocar os 4, vocês botaram um ponto? Pronto. Não estão incluídos neste tratado internacional homossexualismo ou religião.
Aí vocês vão botar uma vírgula depois de religião. E vão colocar assim, esta última, no caso a religião, né? Esta última foi acrescentada ao conceito de discriminação pelo Brasil através da lei 7.716. Isso é uma pegadinha, viu, gente? 7.716. É a lei de racismo. O que acontece? O tratado ele já me diz o que é discriminação. Discriminação é anular, é extinguir, é afastar, restringir direitos, por conta desses 4 motivos que a gente acabou de falar. Discriminação é isso. Ele fala extinguir que direitos? Direitos e liberdades fundamentais. Direitos que seriam compartilhados por todos. Hã? Não entra. Nem no tratado. Homossexualismo não entra nem no tratado, nem na lei de racismo. Não entra. Cor e etnia. Ele quer que eu diferencie cor e etnia. Em primeiro lugar, biologicamente não há como diferenciarmos pessoas através de raças. Até porque nós somos miscigenados. Cada pessoa tem características basilares de uma ou outra raça. Não existe uma raça pura, como propugnado pelo nazismo. Aí a gente exclui essa questão da raça. A cor é basicamente a expressão fenotípica de nossa pele. Né? A etnia envolve mais do que isso. A etnia envolve cultura, certo? Então, etnia envolve um agrupamento de pessoas com hábitos particulares, com expressões culturais particulares daquela coletividade. A etnia é isso. A gente tem muita expressão de etnias indígenas, né? No Brasil e principalmente na África, né? Você tem etnias que se apresentam inclusive com dialeto próprio. Aí é a expressão da língua na etnia, né? Então, a diferença básica entre etnia e cor é isso aí. Bom, aí a gente já falou de discriminação, né? Eu tenho 4 motivos para discriminação. Mas eu preciso saber, e o tratado fala bastante sobre isso, que é o seguinte. O Estado, se ele diferencia cidadão e não cidadão, ele não está praticando discriminação. Por exemplo, no Brasil se faz uma distinção entre cidadãos e não cidadãos para estabelecer alguns procedimentos que seriam adotados pelo Estado brasileiro. Ele não está fazendo qualquer tipo de discriminação. Por exemplo, eu digo para vocês que o cargo de presidente da República ele é privativo de brasileiro nato. Nem mesmo o naturalizado brasileiro pode concorrer ao cargo de presidente. Eu lhes digo, entretanto, que os direitos humanos serão reconhecidos a todas as pessoas que estiverem no território nacional, sejam brasileiros ou estrangeiros. Vejam que há uma diferença em determinados aspectos. Eu não estou falando aqui de qualquer direito. Estou falando de um direito político a ser candidato a presidente da República e, porventura, vir a ser presidente da República. Isso não é possível, certo? Mas, de outra sorte, eu permito que estrangeiros iniciem um procedimento de naturalização e venham a ser brasileiros naturalizados. Por exemplo, Portugal tem um vínculo com o Brasil
em que os portugueses residentes no Brasil há 15 anos podem propor a naturalização e vir a ser brasileiros também. O Brasil tem um vínculo com Portugal, no qual, por exemplo, eu que tenho uma sogra que é portuguesa nata, eu posso me naturalizar português, minha mulher pode se naturalizar português e meus filhos podem se naturalizar português. É um procedimento de naturalização. Então, o que acontece? Existe um caráter procedimental para isso. Quando eu falo de diferenciar cidadão de não cidadão, eu não estou querendo diferenciar determinada nacionalidade. Porque se eu discrimino uma nacionalidade específica, eu não estou entrando no aspecto de origem nacional. Vamos imaginar que eu diga assim, ó, todo mundo pode ter direitos no Brasil, nacionais ou estrangeiros, mas não os argentinos. Ah, porque aqui a gente não gosta de argentino. Peraí, isso não é possível. Uma pergunta me foi feita essa semana a respeito da política de Donald Trump para ingresso de estrangeiros nos Estados Unidos. E aí a seleção de algumas origens nacionais, as quais não seriam permitidas ingressar nos Estados Unidos. Eu digo sírios, libaneses e algumas outras nacionalidades. Veja, ele aponta a origem de cada um deles. Eu estou estabelecendo um caráter discriminatório. Aí você fala assim, e os Estados Unidos assinou esse tratado? Eu digo, assinou. E aí, não vai rolar nada não? Aí a gente tem que perceber, e vocês vão ver isso na aula de Jackson, Atualidades, quando ele estiver falando a respeito da ONU, que os Estados Unidos integra o Conselho de Segurança. E qualquer tipo de ação que envolva restrição aos Estados Unidos, qualquer atitude contra os Estados Unidos, precisa passar pelo crivo do próprio país. Então, ele tem poder de veto, porque faz parte do Conselho de Segurança. Então, aí a ONU diz assim, não, vamos estabelecer alguma coisa contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai lá e veta. Olha que massa. Né? Massa isso. Mas se eu violo disposições do Tratado Internacional, eu permito que qualquer integrante, qualquer Estado-membro que integre o tratado, possa chegar lá num órgão chamado comitê e faça uma reclamação. E esse comitê vai pedir providências, vai pedir explicações ao Estado que violou o Tratado Internacional. Certo? Uma informação interessante para vocês, que vão fazer o concurso da PM, é que a Bahia, ela vai além disso aí. A Bahia, na Constituição do Estado da Bahia, mais especificamente, tem um capítulo chamado do Negro. Nós falaremos sobre ele aqui na próxima aula. Neste capítulo, ela estabelece que a Bahia, através de suas empresas da administração direta ou indireta, não realizará qualquer tipo de acordo comercial, qualquer tipo de relação negocial com estados que tenham instituído uma política discriminatória. Isso está lá na Constituição do Estado da Bahia. Nem relação desportiva pode rolar, porque a Constituição do Estado da Bahia não permite isso. Mas nós veremos isso na próxima aula. Então, essa diferenciação entre cidadão e cidadão, ou cidadão e não cidadão, não é um problema. Aí o que esse tratado faz? Ele me diz o seguinte, olha, nós estamos falando aqui sobre discriminação, estamos dizendo uma série de coisas que os países devem adotar, mas nós não vamos interferir em algumas coisas. Nós não devemos interferir nessas coisas. E que coisas seriam essas? Não interferir, vou colocar aqui. Basicamente, em aspectos relacionados à nacionalidade, direitos relacionados à nacionalidade, não interferir nos aspectos relacionados à naturalização, não interferir nos direitos políticos. Então, o tratado já dispõe que ele não interferirá
nas questões relacionadas à nacionalidade, naturalização e nos direitos políticos. Ressalvando, logicamente, aqueles aspectos que eu acabei de citar, quanto à discriminação de uma origem nacional específica, né? De uma cor específica, uma etnia específica, uma raça específica. Beleza? Esse tratado internacional, ele é bacana porque ele nos faz lembrar de uma série de eventos históricos. E eu vou citar para vocês aqui pelo menos 2. Vocês devem estar imaginando aí quais seriam esses eventos. Um eu já falei aqui durante a aula. Qual foi? A ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, Hitler, pronto, nazismo. E o segundo, África do Sul, Nelson Mandela, apartheid, massa. Tá vendo que vocês sabem, né? É só ir no caminho certo. Nós estamos falando aqui de um tratado internacional que é um marco na história da humanidade. Esse tratado internacional nos dá estas informações. Por quê? Porque nós temos que pensar que enquanto uma sociedade fraterna, feita de irmãos que se amparam mutuamente, nós não podemos distinguir as pessoas simplesmente por aspectos físicos. Nós não podemos dizer que ninguém é superior a ninguém por conta de uma raça, até porque biologicamente não temos como nos distinguir através de raça. Todos nós somos miscigenados. Engraçado que em direito sempre há normalmente há uma exceção, mas nesse caso não estamos diante de uma. Então eu posso falar para vocês especificamente de 2 eventos marcantes dentro da história da humanidade que vão interferir aqui, ó, nazismo e apartheid. Acho que é assim que escreve. O nazismo e o apartheid. Qual foi a ideia propugnada pelo nazismo? O nazismo, ele é decorrência do que aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, repartiram o território alemão, inclusive retirando dele 2 regiões que eram estratégicas para a produção industrial do país, que era a região da Alsácia e da Lorena. Nessa condição, o país ficou ainda obrigado a arcar com os custos da guerra. Então, nessas condições, a Alemanha ela foi ao fundo do poço. Isso foi utilizado para aflorar o ideal nacionalista e fazer com que a população aderisse à ideia de que eles precisariam se fechar, trabalhar mais para retomar a condição de potência mundial. Nestas circunstâncias, eu tenho aí o levante da figura do Hitler exaltando esse nacionalismo alemão e a ideia incutida nas pessoas de que elas eram uma raça superior aos demais. Bom, essa ideia, e aí é isso que a gente precisa ter em mente, essa ideia de superioridade racial é o que é coibido por este tratado internacional. Porque se nos reconhecemos como iguais, significa dizer que não haverá uma raça superior dentro da humanidade. E pode haver superioridade econômica, sim, dividimos o mundo entre países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Mas, humanamente, não temos como diferenciar as pessoas em termos de raça. E o tratado, ele fala que isso deve ser coibido, essa ideia de superioridade racial. Inclusive, coibir a propaganda, o tratado é bem claro com relação a isso aqui, ó. Coibir a propaganda, não admitir a propaganda.
Mas qual propaganda? A propaganda que enalteça os ideais nazistas de superioridade racial. Existem grupos que aderem a essa ideia, grupos neonazistas. No Brasil, vai existir também, em vários países vai existir isso. E na Alemanha, por incrível que pareça, o simples fato de isso acontecer, isso já é crime. Né? Eu estava vendo na televisão uma senhora que dedica a vida a apagar de todos os lugares qualquer imagem que faça referência ao nazismo. Ela sai com uma bolsinha, uma espátula, um rolinho de tinta e uma tinta dentro da bolsa. Onde ela vir isso, ela vai lá, ó, raspa, pinta, faz qualquer desgraça, mas ela tira a porra de circulação. Então, isso aqui é rechaçado, isso aqui é coibido pelo Tratado Internacional. O Brasil faz como para que isso não aconteça? O Brasil pega uma lei e coloca isso aqui dentro da lei, dizendo que se isso aqui acontecer, é crime. E nós vamos estudar essa lei. Vou dar para vocês como exemplo, vou colocar aqui, o artigo 20 e o mesmo artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716, a Lei de Racismo. Ela vai falar que incitar, né, fazer propaganda, na verdade, fazer propaganda se utilizando da suástica e de símbolos e emblemas nazistas, com a finalidade de difundir essa ideia do nazismo, é crime. Inclusive é o que nós chamamos aqui de racismo qualificado, nessa modalidade aqui. Mas não é só isso que é crime. Não é só esse ideal de superioridade racial. Vejamos que eu também tenho a intenção de distinguir pessoas. Motivado pelo quê? Motivado sobretudo pela cor. Na África do Sul, isso foi uma realidade através do processo de apartheid. Nos Estados Unidos, isso ocorreu durante muito tempo também. Inclusive, eu gostaria de sugerir para vocês um filme chamado O Grande Debate. O filme é muito massa, é com Denzel Washington. Esse filme, ele retrata a existência, por exemplo, de universidades exclusivamente de negros e universidades somente para brancos. E o cerne da questão era uma competição de debates entre alunos de diversas universidades do país. E o fim do filme, que eu não vou contar para vocês, né, ocorre na Universidade de Harvard. É interessante, muito interessante o filme. Então, ele nos dá a ideia do apartheid. E apartar significa, basicamente, segregar. O Tratado Internacional usa essa palavra, segregação. Segregar. Segregar não é nada mais do que separar. Nada mais do que isso. Mas eu preciso ter um motivo para separar. Vou repetir nossos 4 motivos: raça, cor, etnia e origem nacional. Não estou falando ainda de religião, porque religião só no racismo, na lei de racismo no Brasil. Estou falando de homossexualismo? Também não. Então, normal que isso seja cobrado em prova, viu? Viu homossexualismo, corta. Viu religião, corta. Exceto se você já estiver na lei de racismo, que aí religião entra. Mas, se for tratado, os dois estão fora. Vamos lá. A ideia aqui é segregar. E a segregação era basicamente estabelecida em razão da cor.
aqui eu vou amplificar, dizer que a separação ocorre por esses 4 motivos, por um dos 4. Bacana. E aí o Tratado Internacional vem me dizer assim, olha, os Estados devem combater isso, os Estados não devem incentivar isso, os Estados devem inclusive criminalizar isso. E aí o que o Brasil fez? Como bom obediente que se obriga, né, que se obrigou ao assinar o tratado. Veja, um Estado ele só se obriga quando ele assina e ratifica o tratado. E o Brasil assinou e ratificou, então ele se obriga a agir de acordo com as disposições do Tratado Internacional. Aí eu posso dizer para vocês um exemplo claro dentro do país. Ele vem e diz que eu preciso estimular a igualdade. Eu vou dizer para vocês como é que isso vai fazer, como é que isso será feito aqui, através do que nós chamamos de Estatuto da Igualdade Racial. Mas quando eu digo que isso aqui não será possível e a coisa acontece, eu preciso punir. E eu vou fazer isso através também da Lei 7.716. Boa parte dos crimes que estão previstos na lei de racismo estão atrelados a essa questão da segregação. Vou citar aqui um exemplo, artigo 3º. Eu nem sei por que o artigo 3º fala. Mas eu vou botar o artigo 3º porque seguramente ele vai falar sobre isso aqui. Não. Fala do artigo 8º. Artigo 8º. Pronto. Artigo 8º da Lei 7.716. Não sei o que o artigo 8º fala, não. E nem preciso saber, sabe por quê? Porque a maioria dos crimes da lei de racismo falam isso aqui, ó. Impedir acesso. Mas você vai impedir acesso a quê? Sei lá. Vamos pensar em alguns lugares. A restaurantes e bares, a hotéis e casas de hospedaria, a salão de cabeleireiro e negócio de barbear, vamos lá, a locais para esporte, estádios, quadras, seja lá o que for. Impedir acesso. Impedir acesso. Ainda tem um outro, que é negar atendimento. Eu posso falar negar atendimento em bar. Não, não vou lhe atender não, porque aqui a gente não atende negro, não. Se fudeu, racista. Entenderam? Se negar a servir, se negar a atender. Claramente uma conduta racista de acordo com a lei. E o que é isso se não segregar? Velho, esse filme que eu estou falando para vocês, o Grande Debate, tem uma cena que a galera entra num bar onde os donos são brancos e que normalmente eles não atendem negros nesses lugares, eles sentam no balcão, fazem o pedido, a pessoa não atende, as outras pessoas que são brancas, que estão dentro do estabelecimento, começam a cuspir neles, jogar coisas em cima deles, para que eles saiam. Saiam daqui, aqui não é o lugar de vocês. Vão para o lugar de vocês. Um local público. Quer ver uma coisa que normalmente é crime aqui? Impedir acesso a locais públicos, a dependências comuns de prédios, por exemplo. Elevador exclusivo, para branco e para preto, que vier aí. Né? Discriminação. Fatidicamente. Certo? Então, aqui se expressa dessa forma. Vejam, eu estou citando duas coisas que o Tratado Internacional coloca. E disse para vocês que o Brasil coloca isso como crime, não é? Não falei? Através da lei de racismo. Então o Brasil não fez nada mais do que obedecer mais uma disposição do Tratado Internacional. Vou apagar aqui e vou escrever. Tem que tomar cuidado com o tempo que eu falo demais. Pode cair alguma questão para vocês que diga o seguinte: o Tratado Internacional manda criminalizar o racismo. Parece muito contundente, né? E normalmente os tratados internacionais não falam isso. Por quê? Porque existe um princípio de direito internacional que fala que os povos têm que se autodeterminar.
fala sobre o respeito da soberania dos estados nacionais. Cada país é soberano dentro do seu território. Então eu venho de fora, eu não vou poder interferir nos assuntos daquele país. Mas vejam, o Tratado Internacional é um instrumento universal. Você só assina aquela porra se você quiser. Mas eu assinei. Epa, então eu tenho que agir de acordo com ele. Aí o Tratado Internacional vem e diz o seguinte, olha, manda criminalizar o racismo. Racismo, leia-se discriminação baseada em raça, cor, etnia e origem nacional. É o que manda. Aí o que é que o Brasil faz? Pô, eu vou fazer isso. Vou criminalizar. E por que eles falam criminalizar? Eu quero que vocês entendam por que o tratado fala em criminalizar. Quando nada mais der jeito no Brasil, a gente chama o direito penal. Quem não faz direito aqui, não entende o que eu estou falando, mas é uma coisa bem simples. Se você deve a alguém, isso está relacionado a direito civil. Se você não paga, as consequências jurídicas vão ser reparação de danos. Se você quebra alguma coisa de alguém, bate um carro, a consequência jurídica vai ser reparação de dano, dinheiro. Se você despede alguém imotivadamente do seu trabalho, você vai ter que pagar a ele a multa, o que você deve a ele. Se você deve tributo, se você deve imposto, você vai ter que pagar a multa. Você vai ter que pagar. Mas você vai sempre fazer o quê? Pagar. A consequência jurídica para a merda que você vai fazer é sempre pagar. Quando você fala de direito penal, criminalizar, eu vou além. Você não vai pagar só com dinheiro não, porque pode ser que o crime seja pago também com multa. Você vai pagar com um bem maior. Qual seria? A liberdade. E por isso que o Tratado Internacional fala, racismo é muito grave. Eu não posso somente fazer com que a pessoa pague. Ela tem que pagar sim, mas pagar além. Pagar com a liberdade. E aí, manda criminalizar. Aí o Brasil pega e joga duro. Joga duro. Chega na Constituição Federal e diz que racismo é crime. Inafiançável, imprescritível e sujeito a pena de reclusão. Bota pra fuder com todo mundo que é racista. E vai além, porque a Constituição só diz que o crime é esse, mas o crime ainda não existe. Porque só quem cria crime é a lei. Não há, vamos lá, ó, quem não ouviu esse artigo ainda vai ouvir agora. Quem é que já ouviu o artigo 1º do Código Penal aí? Quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez, e quem já ouviu vai repetir junto comigo. Não há crime sem lei anterior, não há pena. Agora quem já ouviu vai repetir comigo. Não há crime, vamos gente, sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. A gente vai melhorar isso. Então o que acontece? A Constituição fala que isso tem que virar crime. E o Brasil vem, através da lei, coloca aqui, Lei 7.716, e faz essa porra virar crime. Pronto, acabou. E a gente vai estudar esse crime. Certo? Deixa eu ver o que eu ainda tenho para falar para vocês a respeito do tratado. Não, do tratado é basicamente isso. Mas tem uma coisa que eu preciso que vocês enxerguem. Já que a nossa aula... não, nossa aula vai até 8h30, né? Então é tranquilo. Dá para falar sem pressa. Fico preocupado de negócio ficar no meio do caminho. Mas está ótimo o andamento. Eu não estou correndo não, né, gente? Não, né? Ninguém falou nada. O silêncio é a aquiescência. Concorda que eu não estou andando rápido. É bom que eu vou fazer a pergunta para vocês responderem sim, se vocês ficarem calados. Então beleza. A galera de Ubaitaba e de Quaraci deve estar lá. Anda devagar, porra, então anda mais rápido. Mas
Tá tranquilo aí, né? Se precisar repetir, manda a Alisson me avisar aqui que ele vem correndo. O bicho chega a estar mais magro, né? Só faz beber café e comer pastel, só que sobe essa escada umas 500 vezes aqui. Aí, olha só, nós estamos falando do nosso tratado internacional. Nosso tratado internacional é só um tratado internacional? Ele é de quê? De direitos humanos. Tratado Internacional de Direitos Humanos. Esse tratado internacional, ele foi construído no seio da ONU, quando nossa Constituição, a atual, ainda nem existia. E aí o que acontece? A Constituição foi feita, então ela vai ser feita observando aquilo que o Tratado Internacional já dizia. Então nós vamos estudar, após esse Tratado Internacional, as disposições da Constituição Federal. Mas nós não vamos nos ater apenas à Constituição Federal. A gente vai falar também a respeito da Constituição Estadual, porque ela tem um capítulo reservado aos negros, reconhecendo a importância da descendência afro no nosso território. Constituição Federal e Constituição Estadual. A gente vai observar que não é para a gente o caso de apenas coibir. O que é coibir, gente? Coibir é bater de frente, é eliminar, certo? É acabar. Coibir é ir de encontro. Coibir é isso, coibir é eliminar. Pensem logo em eliminar. Eliminar o quê? A discriminação. Então, a gente vai produzir no sentido de coibir. E nós iremos produzir também no sentido de promover. Falou de discriminação, a gente vai lembrar dessas duas palavras. Eu quero coibir o quê, gente? A discriminação. Eu não quero que ela aconteça. Mas ela aconteceu, infelizmente. E eu vou eliminar chamando o último direito cabível, que no caso é a nossa última ratio, nossa última razão, que é o direito penal. E eu vou chamá-lo através de uma lei federal, que é a Lei 7.716. Pronto. Falei dela mais uma vez. Só que eu não vou fazer só isso. Antes de trabalhar com direito penal, eu tenho que buscar promover os valores de igualdade. Então, se aqui eu quero combater a discriminação, aqui eu vou promover igualdade. E eu vou promover igualdade através de uma lei federal que chama Estatuto da Igualdade Racial. Então, nossas aulas, vocês vão perceber que a gente trabalha basicamente com esse instrumento internacional que é o tratado, com a Constituição Estadual, com a Lei de Racismo e com o Estatuto da Igualdade Racial, além de duas leis que trabalham das secretarias, certo? Secretarias estaduais e federais. Por quê? Porque a maior parte do nosso conteúdo está relacionada à igualdade racial. É por isso que o nome da matéria, na verdade o nome da ementa, em parte dentro do conteúdo do edital, está lá, igualdade racial e de gênero. No concurso da Embasa, que quem vai aplicar é a IBFC também, o nome da matéria que está lá é igualdade racial e de gênero. Mas vocês podem perceber que lá existe, além de tratado internacional, estatuto e tudo mais, leis penais. E por isso que o nome da matéria aqui foi denominada Penal 2. Há aqui uma junção das duas matérias, certo? Ainda tem aqui, ó, um conteúdo do artigo 140 do CP, eu lembrei agora, que é a injúria racial. Parágrafo 3º. Ou é segundo, sei lá.
né? Porque a gente acaba... É muito número, muito número. Então, a gente vai trabalhar basicamente esse conceito de igualdade racial com esses instrumentos. Já vimos esse. Na próxima aula falaremos sobre esse. E de repente entremos na próxima aula ainda. Eu acredito que já dê para entrar na próxima aula no Estatuto da Igualdade Racial. E a gente começa a falar sobre ela. Certo? Sim. Quem é que já respondeu? Ainda faltam uns minutinhos, né? Quem é que já respondeu questões da IBFC aqui? Levanta a mão aí para eu ver. Certo. Olha só. Essa banca ela é diferente da Carlos Chagas. Certo? Ela cobra muito letra de lei. Certo? E a gente precisa ficar atentos a alterações de palavras, alterações mínimas de palavras. Por exemplo, ela gosta de trabalhar muito a diferença entre discriminação e desigualdade racial. Pode parecer a mesma coisa, mas é diferente. O Estatuto da Igualdade Racial fala que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. E aí, apesar de a gente achar que é igual. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, na hora de observar os crimes, que habitualmente nós trabalhamos com conduta, trabalhamos com consumação, com agravantes, qualificadoras, e a IBFC gosta de trabalhar com pena. E a gente, ao longo das nossas aulas, eu vou orientar vocês quanto a isso. Eu peço que, se possível, comecem a responder questões já a partir de hoje. Que a gente tem que garantir um bom ritmo já desde o início. Nada de ficar esperando, é a primeira semana de aula. Primeira semana de aula, porra nenhuma. Primeira semana de aula, você quer colégio? O edital pode sair a qualquer momento. Aí sai o edital, vai ficar todo mundo igual doido. Porque eu tenho que estar. Velho, vocês já estão saindo na frente de um monte de gente. Por quê? Porque já estão estudando. E quem vai deixar para começar a estudar só quando o edital abrir? Se fudeu. Só se for, como eu falo, o pica das galáxias. Porque tá difícil. Pra gente, só para vocês terem noção, eu quero fazer o concurso de promotor do Estado, que eu nem sei quando é que vai abrir, mas eu já estou estudando. Imagine, eu dei a sorte no meu, aí vai uma experiência pessoal, eu dei a sorte no meu, porque na época eu tinha acabado de ser aprovado no vestibular da UESC. Foi aprovado, foi em janeiro a prova, e a notícia do concurso saiu no meio do ano. O conteúdo era conteúdo basicamente de vestibular. Eu falei, tô bem, mas eu preciso estudar. Veja, se eu caísse na besteira de achar o quê? Passei na UESC, vou passar em qualquer prova. Só que prova de concurso a gente sabe que é diferente. A forma de cobrança é diferente e tudo. Na época eu estava passando por uma condição financeira ruim da Zorra. Eu tinha começado a faculdade na FTC, larguei aquela Zorra porque estava caro. E aí fui estudar para fazer o UESC. Aí estudei, comi livro 6 meses e consegui passar. Aí, quando eu estou na UESC, o que ela faz? Greve. 2 meses e 19 dias. Passei uma semana comendo água, né? Porque a gente não tem maturidade nessa época, né? Eu comi água para porra uma semana. Aí eu fiz igual Jesus Cristo no último dia e descansei. Mas disse, se eu continuar nessa, eu vou morrer. Eu não quero morrer agora, né? E tampouco ficar pobre. Eu falei, quem é que vai dar emprego para uma pessoa que nunca trabalhou na vida? Eu só trabalhei com meu pai, pô. Aí eu ia colocar lá, referência, meu pai. Eu quero dizer, ai, que babaca, não vou contratar não. Aí o que acontece? A única coisa que ele me deu era educação, né? Falei, pô, vou correr atrás aqui de um concurso público. Fui pra internet, não sabia nem o que perito fazia. Mas eu olhei lá, trabalho de plantão, trabalhar um dia e folgar 3, é esse mesmo. E trabalhar em Itabuna, é esse mesmo. Não sabia nem o que perito fazia. Aí me inscrevi sem falar nada para ninguém, fiz a prova. Quando eu recebi o resultado, tinha passado. Aí estudei, né? Porque eu estava de greve, eu falei, porra, é o tempo para estudar. Eu estudei, fiz a prova.
Aí consegui passar. Aí fui falar para minha mãe, meu Deus, vai virar polícia, vai morrer. Eu digo, oxi, minha mãe, eu vou trabalhar com defunta, não vou morrer não. Não vou trocar tiro com ninguém não. Ela, então menos mal. Meu Deus, você vai trabalhar com defunto, meu Deus. Falei, relaxa, não vou morrer por causa disso também não. E estou lá 10 anos, trabalhando com isso. Igual vocês vão estar daqui a pouco dentro da Polícia Militar da Bahia, fazendo o que vocês bem querem fazer, ganhando bem, porque para quem não ganha nada, né? Que fique bem claro isso, para quem não ganha nada, o dinheiro que vai vir do que vocês vão receber é muito. E pode ter certeza que enquanto você estiver lá, tem muitos que gostariam de estar no mesmo lugar. É porque a gente reclama, querendo melhoria salarial e tudo mais, mas todo mundo queria estar no nosso lugar. Todo mundo. Você vai trabalhar hoje no mercado de trabalho hoje, voraz como está, 8 horas por dia, ou até mais horas por dia, mal remunerado, ouvindo merda de um monte de gente. Né? Então vamos nos utilizar dessas dificuldades como motivação. Vai ter muita gente ao longo desse trajeto de vocês dizendo que vocês não são capazes, tentando atrapalhar, às vezes até involuntariamente, dizendo, sabe o quê? Olha pra você ver que frase inocente. Aí ele não está fazendo nada, só está estudando. Desgraça, estudar é meu trabalho, é meu futuro. Se eu não estudar, eu vou me fuder. E eu não quero me fuder, se for para você. Entendeu? Vai de bênção, meu amigo, de voadora na caixa dos peitos. Mas não deixe ninguém atrapalhar. Se você reservou 2 horas para estudar, desliga a porra do celular, saia da frente do computador, se não for para pesquisar, se o Facebook estiver ali, né, igual aquele diabinho que fica ali cutucando, sai de pé, desliga o celular, bote no silencioso, tranque a porta do quarto, mande quem está dentro de casa atrapalhando aí fazer qualquer coisa na rua, faça qualquer coisa. E outra, não fique levantando o pé na geladeira só para abrir a porta, não. Porque tem gente que faz assim, né? Vai, abre a porta, olha e volta. Não pegou nada, velho. Já bebeu a água, já comeu, já tomou café. Ó, o tempo corre. Você precisa estudar. Estudar e estudar. Certo? No caso, eu estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Houver dúvidas com relação ao nosso conteúdo, pode trazer aqui no dia da nossa aula, eu olho, a gente discute e tal, viu? Mas não percam o foco. E aí, quando vocês forem aprovados, a gente vai fazer o quê? Comemorar, né? Comer água que ninguém é de ferro. Galera, um abraço, boa semana para vocês aí, viu? Pessoal de Ubaitaba, Quaraci, grande abraço, viu?